Garotas bonitas não comem. Disse Millie, 11 anos. Transtornos alimentares não recebem a atenção que precisam e muitas vezes são vistos como frescura, mas eles existem e eles matam. Antigamente, ter gordura corporal era um sinal claro de saúde e status social. Porém, com o passar dos anos, isso passou a ser um sinal de doença. A medicina tem muita autoria no fascínio por um corpo magro, mas isso também é culpa da mídia, que prega a pressão social do padrão de beleza baseado em corpos absolutamente magros. Essa preocupação exacerbada pode causar distorção de autoimagem que, por sua vez, desencadeia transtornos alimentares. A distorção de imagem é quando a percepção da imagem corporal, seja o peso ou a forma de uma pessoa, não condiz com a realidade. É como se a percepção e o julgamento que a pessoa tem na mente dela não tivesse, não tivesse compatível. E, isso não é uma coisa inata. A pessoa desenvolveu essa perturbação na percepção por algum evento traumático na vida dela. Transtornos alimentares são uma perturbação muito grave na forma como a pessoa lida com a alimentação. E disso de várias formas diferentes, sendo que a gente está falando de alguma coisa muito, mas muito severa. Por exemplo, ficar vários dias sem comer ou, inclusive, comer coisas impróprias, como terra ou alguma coisa que não é comestível. A anorexia nervosa, segundo o DSM-5, existem 3 critérios para a gente estar diagnosticando alguém com esse transtorno. O primeiro deles é uma ingestão calórica muito abaixo do que é necessário, o que vai levar a um peso significativamente abaixo do ideal. A gente está falando de um IMC inferior a 17, o que é muito grave. O segundo critério é um medo absurdo em engordar. Teve um paciente do Ambulim que ele simplesmente se negava a lavar a louça porque ele tinha medo que se ele tocasse em gordura, ele ia engordar. Então, a gente está falando de um medo muito severo da pessoa estar engordando. E o terceiro critério tem a ver com uma distorção da imagem corporal. A pessoa está muito abaixo do peso e ela não consegue perceber a gravidade disso. Ela simplesmente não tem noção da gravidade da situação e ela não consegue se ver daquela forma que ela está, que é extremamente magra. Eu tive anorexia nervosa quando eu tinha 16 anos. Foi uma experiência bem traumatizante na época, porque eu queria estar que nem as outras pessoas, queria ser magra que nem as outras pessoas, e eu não percebia que eu já era magra igual as outras pessoas. Mas foi uma época que, além da anorexia, eu tive depressão também. E eu sentia muita culpa, eu sentia nojo de comer, eu não queria comer. Eu ficava não posso comer, senão eu vou engordar. E cada coisa que eu mastigava, eu sentia que meu corpo tava pesando bem mais. Eu nunca tive uma balança em casa, então toda vez que eu ia pra escola, na ida e na volta, eu me pesava na balança e às vezes dava um alívio, às vezes um desespero quando aumentava, baixava, gramas, poucas coisas. Eu me escondia debaixo de moletons e calças largas pra ninguém perceber também que eu tava muito magra. Era uma coisa que eu queria esconder das pessoas ao mesmo tempo em que eu queria emagrecer. Isso era muito confuso pra mim. Então, os professores não notavam e os amigos que notavam e que eu conseguia conversar sobre isso me forçavam a comer ou simplesmente falavam pra mim procurar um psicólogo sem, de fato, querer me ajudar e tentar me ajudar. Eu tenho uma memória muito marcante dessa época quando eu tava falando com um amigo meu que eu tava sentindo que eu ia morrer e eu tirei uma foto pra ele e minhas costelas apareciam todas na foto. E eu fiquei muito chocada porque eu tava ignorando o espelho. E daí quiseram me levar pro médico, mas eu menti e falei que eu tava bem e que eu tava comendo. Meus pais descobriram que eu tava mentindo, só que eu já tava me recuperando nessa época. Eu tive uma força que eu não sei de onde eu tirei, mas eu consegui. Eles descobriram e
conversaram comigo como qualquer pai e mãe fazem. Hoje em dia eu ainda continuo com ajuda psicológica. Então, desde aquela época até agora, eu continuo conversando com psicólogos e procurando tratamento. Não, eu não tenho medo que isso aconteça de novo, porque eu descobri que para ser bonita, para ser amada, eu só precisava ser eu mesma e me amar, e não só parar de comer até tal ponto de morrer. Alterações do apetite e perturbações da imagem corporal estão presentes não só na vida de adolescentes e adultos, mas também de crianças. Artigos apontam que 45% das crianças de ambos os sexos em idade escolar querem perder peso e 37% tentam emagrecer, mas apenas uma pequena porção entra em quadros de transtornos alimentares. Segundo Taki Cordas, médico psiquiatra e professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo, em torno de 90 a 95% dos casos de transtornos alimentares ocorrem em mulheres. O índice de mortalidade presente na anorexia nervosa é de 15% a 20%, pois durante o processo do transtorno é possível ocorrer a manifestação de complicações clínicas físicas e psicológicas que levam à morte. Eu acho que eu comecei a ter bulimia com 13 anos. Os sentimentos envolvidos, acho que principalmente era desgosto comigo mesmo. Eu acabava fazendo isso pra tentar melhorar, sabe? Pra tentar me sentir mais capaz, tipo, no controle de alguma coisa. Eu nunca conversei muito com as pessoas sobre isso. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velha, eu comecei a conversar com uns amigos. E eu comecei a ir no psicólogo. E eu que procurei por indicação de um amigo meu que faz psicologia. Acho que é essencial, porque não só te ajuda a lidar com esse problema, mas te ajuda a entender toda a estrutura que te fez chegar até esse problema. Você não consegue ter a noção de que, de fato, você tá vivendo um problema. Minha família, ela não sabia até que eu tive anemia por consequência da bulimia. Para eles era muito mais a questão da anemia do que da bulimia. Eu, de fato, fui pro hospital, assim, e aí eu vi que eu tava doente por consequência de tudo isso. Então, pra mim foi muito marcante, porque até o momento era só uma coisa corriqueira, não era nada que, de fato, tivesse alguma influência ou fosse algo, sabe? Eu ficava muito tempo sem comer. E aí, quando eu ia comer, eu tava, tipo, na fúria, assim, tipo, eu não conseguia perceber o que eu tava fazendo, eu tinha realmente compulsão alimentar. E aí, quando eu percebo o que eu tô fazendo, que aí, tipo, é o grande problema, porque eu sinto muita culpa. Em vomitar não é uma parada triste, é meio que um alívio, tá ligado? Embora seja muito difícil ver uma saída, é possível vencer os transtornos alimentares. O primeiro passo para vencer um transtorno alimentar é aceitar que está doente. Após isso, é necessário buscar ajuda médica física e psicológica. Nessa fase, é de extrema importância ter apoio da família e de amigos para poder passar por isso. Você é a líder do seu corpo e da sua vida. Você não precisa ter medo de ser julgada. Porém, é necessário reconhecer quando se precisa de ajuda. Afinal, a mudança começa em você. Procure um profissional. Lembre-se de que você não é o seu transtorno alimentar. A luta não é fácil, mas você já passou por tanto. Você é totalmente capaz de passar por cima disso. Relembre do que estão ao seu lado e querem o seu bem. Relembre no que você acredita. Acima de tudo, seja gentil com você mesma. Dê valor a você e não à comida. O final dessa jornada é um equilíbrio de gentileza entre você e o seu corpo. Não é só uma fase. Não é coisa de adolescente. Não é futilidade. Não é gula. E muito menos falta de autocontrole. É uma doença séria que mata, se não o corpo, a alma. Não procure atalhos, procure ajuda. Esse espaço também é seu.